eu quero compartilhar com os irmãos algo que eu descobri essa semana e realmente a gente precisa saber. Os médicos descobriram um remédio muito potente, muito importante. Os médicos descobriram um remédio fantástico. Ele poderia dizer, o produto de beleza mais importante que existe. Foi descoberto. Ele tem capacidade, age contra os radicais livres, contra a oxidação que causa o envelhecimento. Esse remédio evita o envelhecimento. Então, se você é igual, não quer ficar velho, né? Não vou falar notícia não, fica tranquilo. Esse remédio é bom, não deixa de ficar velho. Esse remédio também aumenta a imunidade do organismo. Pessoa que tem imunidade baixa, esse remédio, tudo um remédio só, é bem interessante. Aumenta a imunidade. Também regula a digestão e a pressão arterial. Problema de digestão e pressão arterial também, esse mesmo medicamento ajuda. Protege contra infarto, é bom para o coração também. Acaba com o estresse, quase ninguém é estressado, né? Isso aqui é uma beleza. E diminui a fadiga. Um remédio só. Eu falei, eu tenho que levar esse para falar para os irmãos, porque é um remédio muito importante que nós precisamos usar. E o melhor de tudo, é barato. O melhor de tudo, que a gente não tem custo nenhum para ter. Esse remédio maravilhoso, miraculoso, que foi descoberto, sabe qual é? A alegria. Você sabia disso? Isso foi pesquisa, isso é pesquisa científica. Diz que a alegria resolve esses problemas todos, ajuda a combater tudo isso. Se uma pessoa alegre, ela tem uma grande chance de ter uma ajuda do seu organismo quanto isso aqui. Isso foi publicado numa revista científica, eu achei isso muito interessante. Ajuda a prevenir o envelhecimento, aumenta a imunidade, ajuda a digestão, controla a pressão, ajuda contra o infarto, acaba com o estresse, diminui a fadiga. Aí eu não falei esse, ó, combate as rugas e deixa a pele melhor. A alegria. A alegria, ela tem um poder muito grande. Isso que nós lemos aqui, isso é um poder da alegria no organismo. Então a pessoa que quer evitar um monte de problema na vida, precisa ser uma pessoa alegre. E é por isso que Deus, na sua sabedoria infinita, colocou a alegria como fruto do Espírito. Porque o Senhor quer o melhor para os seus filhos, não é? O Senhor quer o nosso bem, trabalha para o nosso bem. Então ele sabia disso e ele falou: os meus filhos, aqueles que possuem o meu Espírito, eles vão ter condições de serem alegres, independente de qualquer situação que vier a viver. Então a alegria é um fruto do Espírito, é um remédio maravilhoso, é um segredo que a Bíblia diz. Provérbios 15:13. Olha o que diz Provérbios 15:13. O coração alegre deixa o rosto bonito, mas a dor do coração abate o espírito. Você já viu que crente feliz é bonito? Pode ser aquele mais velhinho, mais enrugadinho, mais acabadinho, bonito. Eu acho bonito quando a gente vai visitar algumas igrejas e a gente vê irmãos ali, idoso, cansado, surrado, mas você olha, ele é bonito. Sabe por quê? Porque ele tem uma expressão de alegria. Então pode ter um monte de problema, pode estar todo sofridinho, mas é bonito. Porque a Bíblia diz: o coração alegre deixa o rosto bonito. É tão feio uma pessoa amargurada, ranzinza, uma pessoa que não tem felicidade. Pode estar sendo a pessoa mais bem cuidada do mundo, ela não está bonita, ela não fica bonita. A alegria é fundamental. Sabe, a gente percebe, irmãos, bilhões de dólares são gastos todos os anos para promover entretenimento, alegria, não é? O ser humano, ele quer alegria, as pessoas querem ser alegres. Existem canais de TV que passam só programação de humor, só programação de comédia. Existem apresentações nas grandes cidades constantemente, só apresentando coisas para fazer as pessoas serem alegres. Existem lugares que estão programados para produzir algum tipo de felicidade nas pessoas.
E gasta-se dinheiro com isso. E as pessoas pagam para isso, porque querem ser felizes. O ser humano, ele tem sede de alegria. E o problema é que nessa busca de alegria, muitos procuram alegria onde ela está presente somente como uma miragem. Você sabe o que é isso? É muita gente buscando alegria onde ela não está. Então a pessoa acha que para ser feliz precisa disso, e ela corre atrás, mas é uma miragem. O que é uma miragem? Uma miragem a gente vê na televisão, né, no deserto, a pessoa está de longe e ela enxerga algo, aí quando ela chega perto não existe aquilo, é apenas uma ilusão. E é o que muitas pessoas fazem. Quer ser feliz, quer alegria, e corre atrás das coisas desse mundo para ver se encontra alegria, mas não acha. E aí muitos vão procurar. Uns vão procurar nas drogas, outros nas bebidas, outros na prostituição, outros nos jogos, outros em tantas coisas, sabe? Para ver se encontra uma felicidade. Não encontra. A alegria que a gente canta, a alegria está no coração de quem? Já conhece Jesus. O resto é miragem, o resto é ilusão. A pessoa pode estar rindo, pode estar dando gargalhada, pura ilusão, sabe? É passageiro. Depois vê um vazio, vê um buraco tremendo, porque aquilo não preenche. Muitas pessoas vivem nessa ilusão, sabe? Pegando o atalho, quer chegar no destino da felicidade mais depressa, mas não consegue. É pura ilusão. Então, graças a Deus, porque nós, com a palavra de Deus em mãos, nós conhecemos a Bíblia, e ela nos diz que a verdadeira alegria está em servir ao Senhor, está em ter o Espírito Santo habitando em nós. É ali que vai fluir a verdadeira alegria. É ali que vai surgir a alegria de verdade. Hoje nós vamos estudando, seguindo o nosso estudo sobre fruto do Espírito. Nós vamos falar sobre a alegria. Abra lá, Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Temos a lista do fruto do Espírito. Na verdade, é um fruto com várias características que devem emanar, devem sair da vida daquele que já tem o Espírito Santo. Gálatas 5:22. E que diz a palavra de Deus? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. São fruto do Espírito. E é isso que nós precisamos cultivar na nossa vida. É isso que nós precisamos ter. Agora, vamos lembrar do seguinte: a alegria do Espírito, essa alegria é uma alegria que nós precisamos decidir. Esse slide está insistindo em mudar. Decido alegrar-me com Deus ou em Deus. Nós falamos isso no ano passado. A alegria é uma escolha. Escolha ser alegre. Você precisa escolher. Não deixe as circunstâncias ao seu redor querer te fazer ser alegre ou não. Você não vai conseguir. Porque ao redor da gente é problema, é dificuldade, é luta, é tanta coisa acontecendo. Mas eu devo decidir ser alegre em Deus, com Deus. Aí eu vou ser alegre. Eu não vou viver sofrendo. Eu não vou viver abatido por causa dos problemas, por causa das coisas que me cercam. Sabe, eu preciso tomar uma decisão de ser feliz, de ser alegre, de estar desfrutando algo que eu só encontro no Senhor. Então, o fruto espiritual, ele é um resultado de um andar no Espírito. Anda no Espírito, e você jamais vai satisfazer os desejos da carne. Então, andar na alegria do Espírito. Onde viver a alegria do Espírito? Então, o grande desafio que surge: aonde que eu vou viver essa alegria então? Essa alegria do Espírito. Muito bem, nós vamos ver agora. Existem duas
indicações de ambientes para se viver a alegria como fruto do Espírito. A palavra de Deus traz alguns textos que eu quero compartilhar com você. Duas indicações, duas formas que nós podemos viver, desfrutar dessa alegria como fruto do Espírito. A primeira delas, que nós devemos viver essa alegria do Espírito, é a alegria da família da fé. Aqui eu posso e eu devo viver a verdadeira alegria. Irmãos, não existe cristão, não existe servo de Deus que fala que serve a Deus do seu jeito ou serve a Deus em casa. Você já ouviu? Eu já ouvi muita gente dizer: não, eu sou crente em casa, eu não tenho uma igreja, eu não congrego, ou tem Deus no meu coração. Isso é contradição com a palavra. Princípio de igreja é congregar. Nós somos igreja, nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar reunidos. Por isso que a Bíblia traz vários momentos incentivos para que eu não falte, para que eu reúna, para que eu possa congregar. E o lugar de eu viver essa alegria, uma das indicações bem práticas onde eu devo viver essa alegria, é na família da fé, é junto com os irmãos. Romanos 12 e 15 diz aí assim, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Alegrar com quem se alegra. Essa vivência da família da fé é o momento que a minha alegria espiritual vai se manifestar. Estar com os irmãos. A alegria espiritual, ela manifesta-se no compartilhar da vivência cristã com a família da fé. É compartilhar esse momento. O que nós estamos fazendo agora mesmo aqui, antes de separar? Vamos orar? Vamos orar pelos irmãos? Aí o irmão pede: ora pela minha filha que vai fazer uma cirurgia. O outro: olha, meu esposo não está bem de saúde. Vamos orar. A gente compartilha as necessidades uns dos outros. Isso é a família da fé. A gente ora uns pelos outros, a gente lamenta, chora uns com os outros, mas também nós sabemos nos alegrar uns com os outros. Alegrar em ver os irmãos felizes, alegrar em ver as coisas acontecendo, não é? Alegrar com a alegria do outro. Isso é fruto do Espírito. Isso só acontece nessa vivência como família da fé. Por que eu digo isso? Porque só se alegra com o irmão quem está andando no Espírito. Só sabe se alegrar com o irmão quem está andando no Espírito. Porque caso contrário, sabe o que vai acontecer? Só vai acontecer crítica, ciúme, orgulho, né? Pessoa que não anda no Espírito, ela não sabe se alegrar com ninguém, ela vai saber criticar. Não sei se você conhece essas coisas. Aqui não acontece, né? Em muitos lugares acontece. Gente crítica, que só sabe olhar para criticar. Nada está bom, nada que o outro faz se alegra, nada, é só um olhar crítico, é um olhar de ciumeira, sabe? Fulano fez isso para fulano, por que não fez para mim? Fulano faz isso, olha, é uma ciumeira. Entre irmãos, isso é falta de uma vivência do Espírito. Orgulho, pessoa achar que é mais do que o outro, pessoa se acha, isso é falta de uma vivência no Espírito. Porque aonde o Espírito de Deus reina, aonde o fruto do Espírito é visto, existe uma alegria partilhada. É saber se alegrar com o outro, não é? Vai lá na ética cristã que a gente está estudando. É saber se alegrar com o outro. É você ver o outro dando bem e você fica feliz. É você ver o outro crescendo e você se alegra com ele. Você não vai falar: por que está acontecendo isso com ele? Fulano nem merece, não sei por que está acontecendo. Não, alegrar com que se alegra. Isso é um fruto do Espírito. É você poder se alegrar com a família da fé. A gente vive momentos aqui, quando nós temos nossos tempos de confraternização aqui, como tivemos domingo, quando nós temos nossos almoços juntos, quando nós temos os nossos dias que a gente passa, igual passamos todos os anos, a gente aluga um clube, passar o dia junto. Sabe o que é isso? É alegrar com a família da fé, é alegrar com os irmãos, é ter prazer de estar junto com os irmãos. Essa é a alegria, fruto do Espírito, que nós podemos viver e experimentar. Mas existe um outro ambiente em que eu posso também
viver. Mas eu quero ler com você Romanos 14 e o versículo 17. Ainda que nessa vivência do ambiente da fé, viver a alegria, Romanos 14, 17 diz: porque o reino de Deus não consiste em comer, beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito. Irmãos, alguém já disse uma vez assim: não, eu não participo dessas confraternizações porque eu não como nada. Eu não participo desses almoços da igreja porque eu não posso comer nada, não é? Eu não participo dessas coisas porque, irmãos, o problema não é os nossos tempos que a gente programa para estar juntos. Não é porque a gente come, não é porque a gente precisa. A gente não faz confraternização, faz almoço junto aqui, porque eu falo: coitado, meus irmãos estão em casa, vamos fazer para comer na igreja. Não. Qual que é o propósito? Estarmos juntos. É para a gente estar confraternizando. É para a gente ter tempo de alegrar uns com os outros, de passar esse momento. E sabe, irmãos, nós precisamos entender essa vivência com a família da fé. É uma grande oportunidade, é um grande privilégio que nós temos. Quando nós criamos barreiras, nós perdemos o privilégio de viver essa conexão, essa relação que nós podemos ter, conforme diz esse versículo 17 de Romanos 14. Primeiro, algo relacional com Deus, não é? Que é a justiça. Nós lemos lá: o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça. Nós estamos falando de uma relação com Deus, com os nossos irmãos também. Aqui nos fala da paz e da alegria no Espírito. Nós estamos falando aqui de um fruto do Espírito. É a paz, é a alegria que nós desfrutamos uns com os outros. E isso é fruto do Espírito. Isso é um lugar que nós praticamos, nós vivemos isso. Precisamos dessa vivência da alegria. Uma outra coisa também, que é uma vivência prática da alegria como fruto do Espírito, além dessa vivência na família da fé, é a vivência, é a experiência da alegria na dificuldade. Isso aqui também é uma experiência que só quem tem o Espírito Santo de Deus agindo pode viver plenamente essa alegria. Porque no mundo aí fora, qualquer pessoa no mundo não vê dificuldade como um momento de ser alegre. Não, a dificuldade não é um momento de alegria. Mas para o cristão, ele pode experimentar uma alegria no momento da dificuldade. Ninguém poderia pensar ser possível experimentar um estado interior de alegria no meio das dificuldades. Nós somos movidos, nós andamos, caminhamos e vivemos por fé. A Bíblia diz que nós andamos por fé. A Bíblia diz que nós vivemos por fé. E o viver por fé me gera atitudes de fé. Vai gerar ações que o Espírito que vai produzir. Então, o homem, a mulher que tem o Espírito Santo habitando nele, ele consegue viver ou ter a alegria no meio da dificuldade. É possível isso? Sim. Temos exemplos na Bíblia de pessoas, não é, que conseguiram viver alegres no meio da dificuldade. Nós temos exemplos práticos de pessoas da nossa atualidade que viveram e vivem alegres, mesmo sofrendo, mesmo enfrentando dificuldade. Isso é gerado como fruto do Espírito. O apóstolo Paulo, eu gosto muito de olhar, né? O apóstolo Paulo, eu creio que é um dos grandes exemplos de alegria no meio da dificuldade. Em 2 Coríntios 6, versículo 4, nós temos o que Paulo falou. Olha aí, 2 Coríntios 6, 4. Está aí no telão o texto bíblico, diz assim: antes de tudo, nos recomendamos como servos de Deus, em muita perseverança, em tribulações, em dificuldades, em angústias, verso 5, em chicoteamentos, em prisões, em tumultos, em trabalhos, em noites sem dormir, em jejuns, verso 6, em pureza, em conhecimento, em paciência, em bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido,
na mensagem da verdade, do poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto como de defesa, verso 8, por honra, por desonra, por difamação, por boa reputação, como se fôssemos mentirosos, porém sendo verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como quem está morrendo, mas de fato vivendo, castigados, porém não mortos. E o verso 10, entristecidos, mas sempre alegres. Você vê o que Paulo passou? Você vê o que Paulo viveu? Paulo faz uma lista de problemas, de coisas que ele passou, que ele viveu, coisas boas, mas muita coisa ruim, coisas fáceis de viver, mas muita coisa difícil de viver. E Paulo faz uma lista de tudo isso, e ele fala, mas em tudo isso, nós lemos, em tudo isso ele termina dizendo aqui, entristecidos, mas sempre alegres. Parece uma contradição, não é? Entristecido, mas sempre alegre. Como é que pode ser isso? Eu fiquei pensando nisso. Como é que pode entristecido, mas alegre? Muitas vezes nós estamos assim. Às vezes a gente passa por lutas, passa por dificuldades, coisas em que nós ficamos chateados, mas isso não rouba a nossa alegria, isso não rouba a nossa expressão de alegria, isso não nos faz murmurar, isso não nos faz viver reclamando, isso não nos faz pessoas amargas, pessoas rabugentas, sabe? Pessoas, não, Paulo fala, eu vivo tudo isso, às vezes entristecidos, mas eu conservo, eu preservo a minha alegria, porque a alegria que nós temos é produzida pelo Espírito Santo e não pelas circunstâncias. Doía? As chicotadas que Paulo levava não doía? É claro que doía. O cara ser acusado de coisa que ele não faz, aquilo não dói? Dói. O cara ser levantado todo tipo de calúnia contra ele, aquilo não é ruim? É péssimo. Ele sente, ele é gente como a gente. Mas isso não era capaz de roubar a alegria dele, porque a alegria dele era produzida pelo Espírito Santo. E a gente olha isso aqui e pensa, é possível viver isso? É possível. É possível. Paulo era um homem como nós, era gente como a gente. Ele procurava viver essa realidade do Espírito, e nós podemos e devemos viver também assim. 2 Coríntios 7, nós temos Paulo ainda falando, 2 Coríntios 7, a partir do versículo 4, Paulo ainda diz assim: estou cheio de ânimo, transbordo de alegria em todas as nossas tribulações. Olha esse versículo: estou cheio de ânimo, estou transbordando de alegria. Na praia, tomando água de coco, sem nenhum problema dentro de casa, com muito dinheiro no bolso, com tudo dando certo na minha vida. É aí que Paulo está falando, estou animado e feliz? Estou cheio de ânimo, transbordo de alegria, porque tenho muito dinheiro, porque minha casa não tem nenhum problema, porque a minha vida é um mar de rosas. Não, ele fala, eu estou animado, eu estou cheio de ânimo e transbordando de alegria em todas as nossas tribulações. Irmãos, quando nós passarmos por problemas, e esses problemas que quiserem arrancar a nossa alegria, lembra disso aqui, lembra disso, nada pode, nada deve roubar a nossa alegria. Agora, isso é um exercício, isso é o que eu falei iniciando o estudo hoje. Eu escolho ser alegre em Deus, é uma escolha, é um exercício, eu preciso me esforçar. E eu sempre falo, às vezes quando eu estou conversando com alguns irmãos, e aí chega para mim, Paulo, porque eu estou assim, eu estou daquele jeito, eu sempre falo, levanta isso, abre um sorriso no rosto. Quando eu tenho mais liberdade, a pessoa me liga chorando, e eu converso, eu falo, agora ri, no WhatsApp, não estou nem vendo a cara da pessoa. Aí a pessoa depois manda um áudio, até que eu ri aqui agora com você. Não, tem que lutar contra essas coisas, abrir. A gente não pode se entregar para a tristeza.
porque em nós habita o Espírito que produz alegria. Paulo fala, eu estou animado. Irmãos, quando a gente pensar em desanimar por causa de problema, lembra disso aqui, eu estou animado, eu estou alegre, com um monte de tribulação, eu estou alegre. Tudo que o diabo quer ver é crente desanimado. Tudo que o diabo quer ver é você que tem o Espírito Santo de Deus habitando em você desanimado. Tudo que o diabo quer ver, ele fica tão feliz quando ele vê você sem alegria, desanimado, porque está dando tudo errado. É tudo que ele quer. E a gente vai dar alegria para o diabo, vai dar prazer para ele. Eu que luto para não dar. Sabe, a gente precisa, a exemplo de Paulo, o inimigo fazia de tudo para roubar a alegria dele, e ele falou, estou alegre, e ainda escrevia para os outros, alegra sempre, fica sempre alegre. 2 Coríntios 8, versículos 1 e 2, irmãos, quero que saibais como a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia, pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em riqueza de generosidade, e isso em dura prova de tribulação. Outro versículo difícil da gente olhar, né? Olha o que Paulo mistura no mesmo versículo: a intensidade da alegria e a extrema pobreza, a riqueza da generosidade em dura prova de tribulação. Paulo destaca esses irmãos, e eu gosto muito de pensar nessas igrejas, não é, da Macedônia. Paulo fala, eles eram intensamente alegres, mas eram muito pobres, e eles ajudavam, eles participavam, eles eram generosos, com muita prova e muita tribulação. Então, o dia que você falar assim, Paulo fica falando para a gente, se alegra, não sabe o que eu passo, quando você pensar isso, você lembra disso aqui? Você lembra que existe muita gente, muitos cristãos, que são muito pobres, que não tem dinheiro, que passam luta, muitas vezes passam dificuldade para alimentar, mas estão intensamente alegres. A nossa alegria não pode ser medida pelo que a gente tem no bolso. A gente tem uma mania, e fala gente, porque isso é natural, principalmente de homem. Quando está com dinheiro, está tudo bem. Acabou o dinheiro, fica uma pessoa ranzinza, enjoada. Nossa, fica coisa mais complicada, porque não tem dinheiro. A gente não pode ser movido a nossa alegria pelo dinheiro no bolso. Tem gente que você conhece como é que você tem dinheiro ou não tem pelo semblante dele. Eles eram extremamente pobres, mas eram intensamente alegres. Eles eram generosos, sofrendo muito, sabe? Eles ajudavam os outros sofrendo. E isso é um exemplo que a palavra de Deus deixa para nós. 1 Tessalonicenses 1,6. Olha o que Paulo ainda continua dizendo. 1 Tessalonicenses 1:6. E vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Paulo fala, vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do... Sabe, eu acho Paulo olhando para eles e falando, olha gente, vocês estão me imitando em tudo, né? Paulo fala, receber a palavra com alegria, mas vocês estão me imitando até na tribulação também. Paulo era preso, Paulo sofria, mas Paulo estava sempre alegre. E eu imagino que essa igreja, eles falavam, gente, olha Paulo, olha como é que ele é feliz passando por tudo que passa. A gente precisa ser assim também. Aí Paulo escreve e fala, vocês são meus imitadores e do Senhor, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito, mesmo no meio de muitas tribulações. Ser feliz, alegre, no meio das tribulações. E dessa forma, versículo 7, dessa forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. O que Paulo está falando? Desse jeito vocês estão tornando-se modelos. Desse jeito vocês estão sendo exemplo. Outras pessoas estão vendo.
e outras pessoas vão ver o seu comportamento, a sua alegria. Vocês estão sendo modelos. Irmãos, que nós possamos viver isso, que nós possamos experimentar isso, que possa ser uma realidade das nossas vidas, alegrar o ambiente da família da fé, alegrar uns com os outros, estar felizes de estarmos juntos, mas também alegrar na hora da tribulação, alegrar na dificuldade, alegrar quando tivermos problemas, passando problema dentro de casa, passando por lutas, nós preservamos a nossa alegria. Tem dinheiro no bolso, eu continuo alegre. Isso precisa ser uma realidade na nossa vida. Eu tenho problema, tenho luta, mas eu não vou me abater. Isso deve ser algo produzido pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Que nós possamos viver isso no nosso dia a dia. O fruto espiritual é o resultado de um andar no Espírito. É difícil? É difícil. Mas quando eu ando no Espírito, quando eu busco a presença do Senhor, eu tenho condição de viver isso. Que esse desafio possa ser colocado diante de nós. Alegrar sempre. Alegrar. Mesmo entristecido, mas sempre alegre. Não fica abrindo a boca para murmurar, para reclamar, para lastimar. Fica alegre. Os problemas vêm, mas eles vão. Eles passam. Passageiro. Agora, a alegria que é produzida pelo Espírito, ela deve permanecer em nossos corações. Vamos orar?